Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva a você, todos os domingos, as principais informações sobre aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo público, entre outros tantos assuntos. Além de respondermos às perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação dos seguintes convidados. O presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud, representando o funcionalismo público gaúcho. Em nome dos agentes penitenciários do Rio Grande do Sul, o presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira. E para fechar a lista dos nossos participantes, também está com a gente o doutor Telmo Schor, do Schor Advogados, especialista na temática de precatórios. Antes de a gente começar o bate-papo, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você sempre encaminha para a gente, né, as suas questões aí sobre aposentadoria, INSS, demais benefícios, para os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela da Bandeirantes, sempre vendo a mensagem também lá pela nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. E eu sempre lembro, né, coloque o nome e a cidade onde você fala, que muitas vezes isso acaba interferindo aqui na resposta para a gente dar para você. A Vera Lúcia, ela é lá de Bagé. Existe um adiantamento de pagamento para completar o tempo de contribuição? Farei 63 anos, sou contribuinte e estou em procedimento pré-cirúrgico. Vera, não existe pagamento de contribuições para frente. Eventualmente, se o segurado ficou com alguma lacuna no tempo anterior, é possível, mediante a comprovação que houve trabalho naquele tempo lá de trás, pagar as contribuições em atraso. Agora, para frente, não. Mas na sua situação, você que está pensando aí, se preparando, melhor dizendo, para uma cirurgia, você pode pensar no pedido de um auxílio-doença. Se estiver incapaz para o trabalho, fale com o seu médico, pegue um laudo médico atualizado, relatando ali a sua incapacidade e assim vai poder agendar uma perícia pelo fone 135 junto ao INSS e ter direito, se for comprovada a incapacidade, do direito ao benefício de auxílio-doença. O Rogério, ele é de Pedro Osório. Quando meu pai morreu, a pensão ficou para minha irmã. Aos 21 anos, tiraram a pensão dela e não avisaram que minha mãe poderia pedir. Ela tem direito de fazer agora o pedido? Sim, Rogério. Se efetivamente havia um casamento ou mesmo uma relação marital na espécie de convivência, é possível, né, que ela, ainda agora, mesmo que tenha passado durante muito tempo do falecimento, pode pedir o benefício, vai ter direito à pensão por morte. Certo? Você pede isso em qualquer agência da Previdência Social. Continue mandando as dúvidas para a gente na nossa interatividade. Bom, como eu falei no início do programa, está conosco aqui o presidente da FESERGS, a Federação dos Servidores Sindical dos Servidores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Sérgio Arnaud. E pautas não faltam, não é, presidente Arnaud? Muitas pautas, a FESERGS atenta a todas elas. Vamos enfocar na sua primeira fala, primeiramente, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Na última semana que terminou, né, no dia 15, tivemos uma manifestação muito grande em várias cidades do país contra a reforma previdenciária. Como é que a FESERGS avaliou essa situação e como é que vê daqui para frente o movimento junto aos parlamentares federais? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, especialmente o doutor Telmo, o Flávio. Enfim, nós avaliamos que essas manifestações que ocorreram em todo o país e também aqui em Porto Alegre, da qual nós participamos, inclusive o Flávio esteve lá juntamente conosco e vários dirigentes sindicais dos nossos sindicatos, da nossa federação, essas manifestações são importantíssimas. Porque, embora o presidente tenha dito que não se importa com isso, porque a preocupação dele é com os deputados que vão votar, ele demonstra com essa postura que está completamente desligado do país, vivendo numa outra galáxia. O compromisso dele é com o sistema financeiro e o povo que se exploda. Então, essas manifestações repercutiram muito e estão repercutindo junto à própria base de sustentação do governo. Veja que nós já temos rachaduras muito grandes e, inclusive, podemos constatar isso pessoalmente em Brasília. Nós estivemos no final de semana e segunda-feira dessa semana que está terminando, né? Estivemos lá onde nós protocolamos um substitutivo global à PEC da Previdência, a 287, Sim, elaborada juntamente com a assessoria da OAB e coordenação da OAB,
elaborada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, com a nossa participação da FESERGS, da Nova Central e de dezenas de entidades pelo país que se somaram nesse processo, que foi coordenado pela OAB e pela CSPB. Nós, no primeiro momento, logo que nós elaboramos a proposta, saímos à cata das 171 assinaturas necessárias para protocolar a emenda, porque senão seria uma emenda simbólica e a nossa intenção não é exatamente contribuir para o debate e substituir essa proposta original do governo. Pois bem, nas primeiras semanas nós empacamos em 70 assinaturas, faltavam 100. Na última semana que antecedeu a essa que está terminando, nós conseguimos reunir mais 130 assinaturas e fechamos, naquele momento, 202 assinaturas. Ainda falta computar diversas assinaturas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, dos próprios parlamentares federais do PT, que apenas 2 haviam assinado. Então, esse número vai ser tranquilamente superado, nós vamos chegar a 250, 300 assinaturas. Isso mostra que os próprios deputados da base do governo estão descontentes e assinaram a nossa proposta. Justamente, presidente Arnaud, a gente até vai colocar algumas imagens da manifestação aqui em Porto Alegre, né, na reforma, contra a reforma previdenciária, né? E o que a gente viu nessa semana foi inédito. No seguinte sentido, o presidente Michel Temer já recuou. Ele já verbalizou que, olha, até pode, a gente está pensando, de repente, em modificar o texto original da PEC 287. E em conversa, em entrevista que eu fiz com o deputado Carlos Marum para a Rádio Bandeirantes, para o Boca no Trombone na Rádio Bandeirantes, ele mesmo citou que ainda está sob avaliação, né, o texto. Não está fechado, a Câmara dos Deputados não vai ser um órgão que vai simplesmente chancelar, que vai botar um carimbo no texto do governo, ou seja, há movimentos que, da parte da base governista e do próprio presidente da República, no sentido de que, sim, há possibilidade de mudança. Perfeito. Inclusive, eu aqui aproveito esse espaço para me dirigir diretamente aos nossos telespectadores e dizer o seguinte: se essa PEC do governo passar, os nossos filhos e os nossos netos e as gerações futuras não se aposentarão. E digo isso com muita segurança. No caso da iniciativa privada, é muito tranquilo essa afirmação pelo seguinte: qual o trabalhador da iniciativa privada que conseguirá comprovar 49 anos de contribuição? São esses jovens que estão aí na tela. Exatamente. Esses jovens não vão se aposentar. E no caso dos servidores públicos, também serão atingidos por essa medida, porque o regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos vai ser balizado pelo regime geral. Então, vão ser exigidos também 49 anos de contribuição e aí, atentem, e esses 49 anos para que ele possa atingir a média. E essa média, você sabe como vai ser elaborada? Do primeiro salário ao último salário. Exato. Então, significa dizer o seguinte: na função pública, Flávio, a pessoa que entrar com 18, 19 anos vai entrar com o segundo grau no máximo. Então, o seu salário vai ser um salário diminuto do nível médio, né? Então, se ele depois, mais adiante, fizer concurso, subir na carreira e tal, e chegar ao topo, ele vai fazer a média do salário lá de cima, né, com o primeiro salário dele. Ou seja, vai ficar pequenininho. Sem dúvida. Né? Então, qual é a consequência dessa reforma da Previdência? É jogar os servidores públicos e os trabalhadores nos braços da Previdência privada. E a Previdência privada, até mesmo essa semana que passou, teve no Congresso Nacional o ex-ministro da Fazenda do Chile, que teve que fazer a reversão. Ele foi obrigado em 2009, 2010, pilotar a reversão, sair daquela previdência privada e retornar para a previdência estatal. Por quê? Porque já havia naquele momento aposentadorias no Chile e ao redor que não superavam $100, porque foi baixando com o tempo, e o aposentado estava recebendo o equivalente a $100, traduzindo aqui no Brasil, R$330, ou seja, 1/3 do salário mínimo
nacional. Essa realidade que a gente não quer que aconteça aqui no país, não é, presidente Flávio Berneiro da Amaperic Sindicato, que esteve presente na manifestação do último dia 15 e também está muito, muito preocupado com essa questão da previdência para os servidores públicos. Em geral, né, a reforma previdenciária ela prejudica um sem número de categorias. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia a todos. É fato, na verdade o Sérgio foi muito feliz, muito preciso na sua abordagem. Na verdade, as implicações disso, para além de violentar um dos direitos mais sagrados de todo trabalhador, que é poder projetar e ter garantido, desfrutar de uma aposentadoria, né? É inclusive o impacto na própria economia do país, que Claro. foi o que levou, por exemplo, o Chile a reavaliar. É claro. Né? A reavaliar. E muito bem abordado pelo Sérgio também, quando ele leva em conta que esta média, da forma que está sendo proposta, vai jogar para baixo, é uma média para baixo, na verdade. Né? Sim. Então vai empobrecer aí para aqueles que conseguirem chegar à aposentadoria, diga-se de passagem, vai estar empobrecendo aí a classe dos trabalhadores do setor público e do setor privado. Em resumo, né, poucos se aposentarão, quem se aposentar vai receber um salário diminuto em relação àquilo que contribuiu. Exato, é por resumo. essa razão que mobilizou as diversas categorias. Sim. E a nossa federação, a nossa confederação, a nova central, enfim, as demais centrais dos sindicatos se mobilizaram, né? Porque agora nós estamos num processo aí onde a população começa a de fato tomar conhecimento, porque o governo vem numa campanha muito pesada, né, fazendo propaganda de que essa reforma se impõe, que ela vai trazer benefício, que é uma grande mentira, uma grande Propaganda verdade. que foi derrubada, né? Foi derrubada. Exatamente. Pela juíza aqui da primeira vara federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, derrubou a propaganda do governista. Então, eu acho que essa razão, inclusive, esse fato, ele tem que chamar a atenção da importância das pessoas, até em respeito, em defesa das futuras gerações, das próximas gerações, estejam atentas e estejam em alguma medida mobilizadas aí, porque a própria decisão judicial deixa claro que isso que o governo está tentando fazer é uma grande violação de direitos. Verdade. Daqui a pouquinho mais, presidente Flávio Berneiro. Questões que chegam aqui pela nossa interatividade. Do Mauro Souza, de Taquari, tenho 56 de idade e 37 de contribuição. Farei 95 pontos em novembro de 2017. O que fazer? Olha, Mauro, nesse momento é torcer. Torcer para que até lá a reforma não passe, os termos, se for dos atuais, né, eles não cheguem a se concretizar, porque aí sim você vai ter uma aposentadoria integral, né, aposentadoria por tempo, sem qualquer redução, sem fator previdenciário, atingindo a pontuação 95. Continue mandando as dúvidas aqui para a gente na nossa interatividade. Quero falar agora com o Dr. Telmo Schor, nosso especialista na temática dos precatórios, né, em nome de Schor Advogados, que nos brinda com a sua presença na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. A PGE está com um procedimento que, sem dúvida, doutor Telmo, poderia ser mais acelerado. Por que a PGE está demorando tanto a chamar os precatoristas que há tanto tempo estão aguardando, agora até em sede de uma conciliação, né, para abrir mão de valores que tem direito a receber e não faz? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia ao Flávio, bom dia ao Sérgio, uma saudação especial a todos os nossos telespectadores. E essas inconsistências na Previdência é que terminam acarretando, dando como desiderato essas questões de precatórios, né? A má administração, a falta da gestão na Previdência é que termina também redundando em ações judiciais e depois em precatórios. E na questão do Estado, na questão dos precatórios agora que estão restando impagos, grande parte desses precatórios são em decorrência dessas questões previdenciárias, diferenças de pensão, sim, diferenças aos servidores públicos, né, que terminam sendo judicializadas, claro, e na consequência dando em precatórios. E uma lei aprovada recentemente, no final do ano, outorgou a prerrogativa da Procuradoria do Estado em gerir, em administrar uma central de conciliação de precatórios. E há dinheiro, de novo, há recursos financeiros, de novo, esperando por
credores. Sempre os credores, na história última e mais recente, os credores sempre esperaram recursos por parte do Estado. Hoje há recursos disponibilizados, há separação de valores para pagamento desses precatórios mediante acordos, e a Procuradoria-Geral do Estado, quem está com a incumbência de gerir, de chamar, de apregoar, de propor e de fazer os cálculos, está retardando injustificadamente esses pagamentos. O último chamado foi em novembro, as pessoas aderiram, são cerca de 7 mil credores. Sim. E um desrespeito incomensurável na medida em que grande parte desses credores que já aderiram, que já estão na expectativa de receber esses precatórios, são, em grande parte deles, idosos. Ou seja, por incrível que possa parecer, no âmbito, no seio da Procuradoria-Geral do Estado, estão sendo aí perpetradas ilegalidades e desrespeito aos credores que aderiram e que não estão recebendo. Próxima participação, pedir para o doutor Telmo dar alternativas, né? Como que a gente pode manejar, o que de repente você, precatorista que está em casa, pode fazer, né, juntamente ao governo do estado, à PGE, para que o andamento ele consiga ocorrer de uma forma mais célere. Olha, antes do nosso pequeno intervalo, tá, eu vou pedir mais uma vez ao presidente Sérgio Arnaud que tem um compromisso, vai estar nos deixando aqui no segundo bloco, pedir para ele dar uma palhinha sobre a reforma trabalhista, que também o governo Temer tem empregado energias, olha, em demasia para que ela passe do jeito que está, presidente Arnaud. Perfeito. Essa reforma trabalhista, se ela passar do jeito que está, tem uma frase ali que derruba toda a CLT. Aquela história do legislado prevalecer, aliás, do negociado prevalecer sobre o legislado, bota por terra, derruba toda a CLT. Inclusive, inviabiliza o movimento sindical como um todo, que é esse, aliás, o objetivo dessa reforma. É acabar com o movimento sindical, porque para os empresários, sindicato bom é aquele que não existe. Então, exatamente essa reforma, as pessoas não estão atentando que esta frase coloca o seguinte: no momento de crise, as empresas chamam os seus empregados, porque aí não precisará mais passar pelo sindicato. Sim. A própria empresa poderá chamar uma assembleia, eleger uma comissão de negociação, só comunica depois o resultado para o sindicato. E esta comissão vai ser colocada de joelhos, porque não vai ter o respaldo do sindicato, para dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu vou ter que abrir mão das minhas férias, não tem mais terço de férias, o 13º vai ser pago em 12 parcelas e não sei o que mais. E os empregados, para não irem para a rua, vão acabar aceitando. Então, isso significa o seguinte: hoje, como está, e o doutor Telmo pode nos auxiliar nisso, acontece o seguinte: existe a negociação, menos para os servidores públicos, que ainda não foi estabelecida, sim, mas a negociação, ela parte de um piso. O piso é a legislação. Tudo que negociar acima da legislação, não tem problema nenhum, sacramenta. Agora, pela reforma do governo, esse piso desaparece. Se pode negociar para baixo, pode entregar direitos, entregar as férias, entregar 13º, passar a trabalhar 12 horas por dia, tudo pode, desde que tenha sido assinado pelaquela comissão de fábrica. Então, esta reforma trabalhista é extremamente prejudicial e vai atingir os servidores públicos, porque também tramita e está em fase final de votação o projeto da terceirização. O projeto da terceirização vai permitir, porque hoje só pode terceirizar as atividades que não são atividades fins, pode ser as complementares. Se passar esse projeto da terceirização, vai poder terceirizar tudo, inclusive atividade. Qualquer atividade. Por exemplo, uma escola vai poder terceirizar os professores. Sim. Não precisam mais fazer concurso para professor, eles vão contratar uma fundação A, B ou C que vai fornecer os professores e, portanto, esses professores que hoje são servidores públicos passarão a ser CLT e da iniciativa privada, também sujeito a toda essa legislação. Sim. Então, essa reforma trabalhista é extremamente danosa e prejudicial e vai empobrecer todo o povo brasileiro, porque ela, somada com a reforma da Previdência, vai empobrecer a sociedade brasileira. Temos de ficar muito atentos, né? Muito obrigado ao presidente Sérgio Arnaud. A gente vai então para um pequeno break. Já já a gente retorna com mais informações aqui no Boca. No seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo aqui na TV Bandeirantes, sempre das 8h30 às 9 horas da manhã. Continuamos respondendo as questões que chegam aqui pela nossa interatividade. Sempre coloque o nome e a cidade onde você fala para os canais de interatividade que estão aqui na tela da Band. A Vera Lúcia, ela é lá do município de Rio Grande. Um abraço à Zona Sul do estado que nos presta grande audiência. Tenho 60 anos de idade e 9 anos de contribuição. Devo seguir pagando para me aposentar? Sim. Vera, na legislação atual você precisa ter 15 anos contribuídos, ou seja, mais 6 anos ainda restam para ter direito a uma aposentadoria por idade, porque você já tem a idade exigida, que são os 60 anos. Vamos ver como é que vai ficar a legislação com a reforma previdenciária, tá certo? Por enquanto, faltam 6 anos para a sua futura aposentadoria por idade. Bom, agora é hora de espaço aqui para a gente falar com o nosso parceiro, a Oral Sim. Assunto muito importante, né? São os implantes dentários. Quem explica para a gente é o especialista no assunto, o diretor clínico da Oral Sim, aqui em Porto Alegre, o doutor Jean Freitas. Bom dia, amigos do Boca do Trombone. Eu sou o Dr. Jean Freitas, diretor clínico aqui da Oral Sim de Porto Alegre, e é um prazer imenso estar participando desse quadro Momento Oral Sim. E hoje eu vim falar do tão famoso implante dentário. As pessoas sempre perguntam, doutor, o que é implante dentário? O implante dentário nada mais é do que uma estrutura de titânio, um parafuso de titânio que substitui uma raiz, que faz o papel de uma raiz. Em cima do implante dentário é confeccionado um dente de porcelana. Então ele fica como se fosse um dente novamente. Ele restabelece aquele dente perdido, aquele dente que foi extraído, aquele dente que você não tem mais. É um procedimento cirúrgico cada vez mais simples, é um procedimento que dura em torno de 30 a 45 minutos, dependendo do seu caso. Nós iremos fazer uma avaliação completa, iremos tirar todas as suas dúvidas e fazer o seu planejamento. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Tá aí, chegou a hora de você reescrever a sua história, chegou a hora de voltar a sorrir. Esse é o compromisso da Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, olha, nunca mais. Ligue agora, 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ou através do WhatsApp, 99951-4343 em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Azenha. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Bom, a gente estava conversando aqui no primeiro bloco com o Dr. Telmo Schor, do Schor Advogados, sobre a temática dos precatórios. O Dr. Telmo traz uma preocupação que é atinente a todos os precatoristas, a demora da Procuradoria-Geral do Estado em dar andamento, em dar seguimento àquelas possíveis negociações no âmbito da Central de Conciliação. Dr. Telmo, como é que o precatorista pode fazer, o que ele deve pensar assim, no momento de tentar agilizar esse processo? Falar com o seu advogado e ir direto na PGE, qual é o melhor caminho?
O melhor caminho seria a Procuradoria-Geral do Estado agilizar internamente os seus mecanismos de controle, os seus mecanismos de atualização de cálculo, a retirada dos precatórios perante o Poder Judiciário e agilizar internamente a atualização desses valores de sorte que possam ser chamados os credores. Outra alternativa, outra plataforma de acesso é o 3288-1600, é o telefone 51 em Porto Alegre, que é o da Procuradoria-Geral do Estado, que pode também ser cobrado lá através do credor. Outra forma também muito viável, que dá muito efeito, é a pressão no seu candidato, no seu deputado eleito na Assembleia Legislativa, cobrando, mandando e-mails, telefonando para a Assembleia, também pedindo urgência, pedindo agilidade no órgão da Procuradoria-Geral do Estado, que está com a incumbência de chamar os credores, de fornecer os cálculos atualizados e, ao final, disponibilizar a verba que os credores optaram por receber e, se aceitarem esse valor, receberem finalmente seus precatórios. 5, 6 meses de aguardo é injustificável, é uma segunda injustiça que está sendo perpetrada aos credores, além daquelas já há muitos anos aguardando a ação judicial, Sim. muitos anos aguardando o tempo de precatório para receber, e agora, uma vez aderindo a uma sistemática de pagamento, a Procuradoria-Geral do Estado simplesmente dá de ombros e não cumpre aquilo que o governador do Estado mandou para a Assembleia, e a Assembleia endossou e aprovou essa sistemática de acordos, Paulo Solano. Tem dinheiro no caixa e simplesmente a PGE não age. Está mais do que na hora, né, de acelerar o passo aí e levar ao fim, ao cabo, esses processos que se arrastam aí por décadas, né? Muito obrigado, doutor Telmo Schor, do Schor Advogados, aqui no Boca no Trombone. Bom, conversando com o presidente Flávio Berneira, da AMAPERG Sindicato, quero trazer 2 pautas, presidente Berneira. Primeiro, que durante essa semana tivemos a fuga do centro de triagem, centro que foi criado como uma alternativa para a falta de vagas nos presídios. Como é que a AMAPERG entende essa situação, se já era previsível, e o que a gente pode fazer, porque mais centros de triagens devem ser criados pela Secretaria de Segurança. Centro de triagem é uma aberração, é um arremedo de solução e nós denunciamos isso desde a origem. Na verdade, nós temos uma penitenciária que tem toda a condição de ser inaugurada e não é porque não tem servidores. O governo... Que é a penitenciária de Canoas. E na verdade ele coloca na conta aí de algum eventual problema de engenharia ainda que falta ser concluído, mas na verdade o governo não se esforçou em terminar esses pequenos problemas, sob pena de passar vergonha, porque não ia ter condição de inaugurar por falta de funcionários. E o sindicato vem denunciando há bastante tempo. Agora está um concurso em andamento, cujo aproveitamento vai ser pífio, mais de 50 mil pessoas inscritas, e o governo vai chamar 600 agentes penitenciários e 100 agentes penitenciários administrativos, porque não tem vaga nas classes iniciais por conta de o governo não ter realizado as promoções. Então está aí uma sucessão de problemas. E o centro de triagem foi, como disse, um arremedo de solução, né? Não tem guarda externa, não tem muros externos, não tem... as grades ali tanto prova que o camarada com a mão entortou a barra de ferro, um absurdo. Nós denunciamos há uma semana atrás que isso não ia dar certo, que iam acontecer fugas, menos mal que foi uma fuga, poderia ter sido um resgate de um preso que atentasse, inclusive, contra a vida dos funcionários, ou contra a vida de algum preso, em função de alguma retaliação, em função de rixa das facções. Então, menos mal que foi fuga, né? E a questão do presídio federal foi ventilado, né, que o presídio federal vai ser instalado em Charqueadas. É uma boa? Falta de vagas nos presídios e as soluções têm que vir. E nós na verdade, entendemos que o regime RDD deveria também ser da responsabilidade das estruturas estaduais. Isso também foi uma outra inversão que se fez ao longo do tempo, mas de qualquer sorte é uma realidade nos estados, então que venha um para o estado do Rio Grande do Sul. Charqueadas estava disputando esse espaço, né? Infelizmente, Charqueadas vai continuar sendo uma cidade cuja concentração, uma relação preso-habitante vai ser a maior do país. Vai se agravar agora com essa penitenciária. Mas é um pleito da cidade, parece que a prefeitura está envolvida, nós respeitamos. Tomara que solucione, né? Seja uma alternativa para solucionar esse problema da falta de vagas. Muito obrigado ao presidente Flávio Berneira da AMAPERG Sindicato. Ponto final e mais um Boca. Mais uma vez, obrigado a você pela audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para a gente, para conferir reprise e o que fica dentro do programa, tanto aqui quanto lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa fanpage lá no Facebook e o portal na internet. Domingo que vem a gente volta das 8h30 às 9 horas da manhã com consultoria, informações do funcionalismo público,
público, aposentadoria, segurança, vários outros assuntos. E lembrando, hein, para você que mandou a questão e não foi respondida aqui no programa, acesse a nossa fanpage lá na internet, vão ter a resposta de todos os questionamentos do Boca. No seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.